Salmo de número 23. Salmo de número 23. Se você encontrou, diga amém. Se você não encontrou, leia no telão, amém. Eu quero que enquanto a gente lê, você vai contando quantas vezes aparece a palavra Deus nesse salmo. Porque nessa noite, eu quero apresentar para os irmãos 7 vezes Deus presente nesse salmo, amém? Vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz, vou ler com vocês para ficar na mesma linguagem. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão, a tua vara e o teu cajado, ou o teu bordão, ou a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Quantas vezes você encontrou a palavra Deus nesse salmo? Nenhuma, né? Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, acabamos de ler a tua santa palavra, meu Pai. Queremos te pedir neste momento, ó Deus, para que o Senhor use de misericórdia, Pai, para conosco. Usa, Pai, a mim como um canal de bênçãos entre o céu e esta igreja nesta hora. Senhor, que o Senhor possa preparar o coração de cada um que ouvirá a tua palavra, que cada um possa estar atento ao que o Senhor tem a dizer à tua igreja nesta noite. Nós precisamos da tua ajuda, nós precisamos da tua bênção, nós precisamos, ó Pai, da tua misericórdia. Abençoa cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. Pode sentar glorificando o nome de Jesus. Queridos, acabamos de ler aqui a santa palavra de Deus, mas antes da gente entrar na meditação ainda, eu quero convocar todos os casais, os casados, casais solteiros não, casais casados, para sábado, às 19h30, 19h30, estarem aqui. Nós teremos a palestra para os casais, uma palavra voltada às mulheres, concernentes às responsabilidades e os deveres na relação a dois. No último encontro nós falamos no que concernia aos homens, né? Lá no casamento. Agora é a vez da gente falar a outra parte daquela ministração. Maridos, tragam as suas mulheres, elas têm que vir, não deixa elas fugirem não, é a vez delas, hein? Sábado 19h30. E deixa eu dizer para os irmãos, vai ter um trem bom aí, rapaz. As irmãs aí, a comissão organizadora vai preparar um lanche abençoado aí, não sei se uma macarronada, se um crepe, se um jantar, vai ter trem bom aí. E deixa eu te falar, é tudo 0800.
Não é 0800 2019 050 para participar não, tá certo? Porque teve uns outros eventos aí no dia da ceia que para participar do almoço aqui era 0800 2019 015 reais para participar lá, né? Agora aqui não, aqui é 0800 de verdade. Pode vir os casados que vai ser uma bênção aqui, tá bom, queridos? Irmãos, vamos lá. Vamos então à palavra de Deus nesta noite. Nós lemos o Salmo de número 23. Eu queria compartilhar nessa oportunidade com os irmãos acerca dos nomes de Deus que aparecem aqui no Salmo de número 23. Ao que pareceu, pelo que lemos, a palavra Deus, ela não aparece aqui no Salmo 23, mas eu quero afirmar para vocês e provar para vocês que o Salmo 23 tem 6 versos apenas, mas por 7 vezes o nome Deus aparece aqui nesse Salmo. Nós vamos encontrar o nome Deus no Salmo 23 7 vezes. Quero falar sobre isso com os irmãos, mas antes quero dizer para os irmãos que o livro de Salmo, ou o Salmo de número 23, ele é um salmo universalmente conhecido. O Salmo de número 23 talvez seja o salmo mais lido dentre os 150 salmos que compõem o livro de Salmos. O Salmo de número 23 é um salmo que em muitas casas você chega, a Bíblia está aberta no Salmo de número 23, porque faz parte do compromisso diário de determinadas pessoas ler todos os dias o Salmo de número 23. Fazem isso também muito com o Salmo de número 91, mas o Salmo de número 93, de número 23, ele é um dos salmos mais conhecidos, mais lidos, mais meditados, mais mencionados da Bíblia Sagrada. Mas antes da gente falar do Salmo 23 em si e dos 7 nomes de Deus que aparecem aqui no Salmo 23, é importante a gente compreender os salmos, né? Os irmãos sabem que o livro dos salmos, ele é composto por 150 salmos. A maior parte dos salmos foram escritos por Davi, nem todos foram escritos por Davi, né? Asaf escreveu outros, os filhos de Coré escreveu outros. O Salmo 90, por exemplo, foi escrito por Moisés. Quando a gente fala de Salmo, a gente meio que de forma automática atribui a Davi, né, a autoria dos Salmos, mas nem todo Salmo foi escrito por Davi. O livro dos Salmos, ele é dividido em pelo menos 3 grupos. O primeiro grupo, irmãos, de salmos que aparecem na Bíblia, são salmos que evocam a santidade de Deus, são salmos que evocam o amor de Deus, são salmos que evocam o poder de Deus, a força de Deus, a grandeza de Deus. São salmos que, quando lidos ou quando eram cantados, né, eles cantavam esses salmos com o intuito de dizer que Deus é bom, que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso, que Deus é grandioso. Quando o povo cantavam esses salmos que compõem o primeiro grupo, eles cantavam com o intuito de enaltecer, com o intuito de dizer que Deus que Deus tem, que Deus pode, que Deus realiza. São salmos cantados apenas para adorar o nome de Deus. Assim eram esses primeiros, assim são esses primeiros salmos, ou esse primeiro grupo de salmos. Quando eles, por exemplo,
pegavam o saltério, que no latim significa salterium, eles pegavam, e no português isso nada mais é do que um instrumento de cordas. Quando eles pegavam esse instrumento, os levitas entravam na igreja tocando, eles entravam e eles queriam apenas adorar a Deus, quando cantavam esses salmos, pois essa é a finalidade dos louvores, adorar a Deus. A finalidade do louvor é adorar, porque ninguém canta para a igreja, nós cantamos para Deus. Quando o ministério de louvor está aqui atuando, eles estão adorando a Deus, eles não estão se apresentando para a igreja, eles não estão fazendo uma exibição, não, eles estão aqui adorando a Deus, e enquanto eles adoram a Deus, a graça de Deus é manifesta na igreja, e há poder, há cura, há maravilhas, há salvação de almas, porque quando adoramos a Deus, Deus manifesta a sua graça por meio da nossa adoração. Então, quando nós cantamos, nós não cantamos para a igreja, na verdade nós estamos adorando a Deus. Quem canta para a igreja está fazendo desse momento uma apresentação, está fazendo na verdade um show, está apresentando um show. E deixa eu te dizer um detalhe importante: a palavra show no grego significa baderna. E ninguém vem aqui para fazer baderna na casa de Deus, ninguém vem aqui para fazer show na casa de Deus. O crente não foi chamado para fazer baderna, para apresentar um show. O crente foi chamado para prestar um culto, e o culto que se presta a Deus é com reverência, é com reverência, é com reverência. É assim que se cultua a Deus. A palavra culto tem origem no latim, que significa prostrar-se diante daquele que é maior. Então, quando nós estamos cultuando, nós estamos nos prostrando diante de Deus, porque Ele é maior. Então, quando você vem à igreja, você prostra-se diante daquele que é maior. É interessante que dá para colocar o Salmo 46 nesse primeiro bloco, porque o Salmo de número 46, ele diz: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. O verso 6 fala: Deus faz cessar a guerra. Só que esse salmo começa com Deus é, Deus é, Deus é, e ali no hebraico é um verbo, porém diferente do nosso verbo, o nosso verbo do português. No português está apenas no tempo presente. Já no salmo, Deus é, e é um verbo que está dizendo que Deus é no passado, Deus é no presente, Deus é no futuro. Ou seja, o no hebraico é diferente do nosso Deus. Quando a gente diz que Deus é o nosso socorro, se analisarmos na nossa língua portuguesa, Deus é presente apenas. Mas no hebraico, quando eles diziam Deus é o nosso socorro, ele estava dizendo Deus é no passado, Deus é no presente, Deus é no futuro, e Deus sempre é, porque Ele simplesmente é. Ele simplesmente é. Então, Deus manda no tempo. Não existe tempo cronológico para Deus como o nosso. Esse tempo do cronômetro, do relógio, não existe. Para Deus, o tempo é um só: passado, presente, futuro. Então, quando a Bíblia diz Deus é lá atrás, é agora e é no futuro. É diferente do nosso português, né? Mas o segundo bloco de salmos que nós temos na Bíblia, eu disse que o primeiro são salmos de louvor. Eu disse que os primeiros são salmos de adoração. São salmos que vêm para enaltecer, para glorificar, para adorar a Deus. O segundo bloco de salmos que nós temos na Bíblia são salmos de peregrinações, ou cânticos de degraus, usados pelos judeus que moravam fora de Jerusalém
e que deveriam 3 vezes ao ano ir a Jerusalém. Esses salmos estão compreendidos entre os 120 e os 134. Esse bloco de salmos são chamados de salmo de peregrinações. Imaginem, todos os anos, 3 vezes, todo judeu tinha que sair da sua cidade e ir a Jerusalém. E nessas peregrinações, eles iam em caravanas e iam salmodiando ao Senhor, eles iam cantando ao Senhor, eles iam então cantando esses salmos que estão compostos aqui nesse segundo bloco. Os judeus usavam esses salmos quando iam para Jerusalém. Vocês sabem que nem todos os judeus, até hoje inclusive, não voltaram para Jerusalém. Eles estão voltando aos poucos. E antigamente muitos judeus que viviam o processo da diáspora, quando eles estavam espalhados por vários lugares, eles viviam longe de Jerusalém. Mas mesmo longe de Jerusalém, eles tinham a obrigação de 3 vezes irem a Jerusalém. E eles iam cantando. Eu imagino que eles começavam cantando o Salmo 120. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles estavam em peregrinação, eles estavam indo a Jerusalém, e eles cantavam esses salmos das peregrinações. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos a Jerusalém. Então eles iam alegres, porque iam para a casa do Pai. Para Jerusalém ninguém ia triste, então eles iam salmodiando, eles iam cantando. Então, mesmo sabendo das dificuldades que eles estavam, distante da pátria, em outras cidades, mesmo passando por luta, mesmo passando por prova, mas eles iam cantando, eles iam alegres, eles iam felizes. Então, queridos, quando nós estamos vindo para a casa do Senhor, quando você vem para a casa do Senhor, a despeito de qualquer problema, a despeito de qualquer luta, independente de qualquer prova que você esteja sendo submetido, quando você vem para a casa do Senhor, você vem alegre, porque aqui você vai encontrar aquele que traz alegria para você, que traz alegria para mim. Na casa do Senhor é um lugar de alegria. Terceiro bloco de salmos que temos na Bíblia são chamados de salmos de súplicas, salmos de lamentos, de angústias, salmos de problemas, de perseguições. Quando os salmistas compuseram estes salmos, eles estavam amargurados, eles estavam tristes, eles estavam falidos, eles estavam sendo perseguidos, angustiados, mas mesmo assim, eles continuavam louvando a Deus. Porque a nossa adoração não depende da circunstância em que nós estamos vivendo. Nós adoramos a Deus porque Ele é merecedor da nossa adoração. E eu vejo Paulo e Silas fazendo isso. Vocês conhecem Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas foram presos. Eles estavam presos numa cadeia. Mas diz a Bíblia que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam e oravam e cantavam hinos de louvor a Deus. Isso prova que a circunstância não pode tirar a nossa alegria de cantar e adorar. Paulo estava preso, Silas estava preso, mas a circunstância não entristecia ou não os entristeciam ao ponto de eles pararem de adorar. Na luta, na prova, na angústia, na fome, na enfermidade, na dor, em qualquer circunstância, alegra-te no Senhor, porque a Bíblia nos diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Por que nós às vezes nos entristecemos? Por que às vezes nós paramos? Por que às vezes nós queremos desistir de ler a Bíblia, de orar, de cultuar, de congregar? Por que às vezes a gente quer ficar dentro de casa, quer ficar dentro de um quarto, não quer ver ninguém?
As circunstâncias não podem tirar a alegria que existe em nós, porque a nossa alegria, ela não depende do que está à nossa volta, a nossa alegria não depende do que nós estamos vivendo, a nossa alegria depende daquele que está dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus, se Jesus está no meu coração, não tem luta, não tem prova que vai tirar a minha alegria, que vai me parar, que vai fazer eu retroceder. Vem a luta, mas eu vou resistir, eu vou enfrentar, porque aquele que está comigo, certamente Ele me dará vitória. Eu creio assim, eu creio desse jeito. Então esses salmistas, esses salmos de lamento, de angústias, de súplicas, eram aqueles salmos que fazem parte do terceiro bloco. E esses salmos, então, eles eram cantados em momentos assim. Mas mesmo nas dificuldades, lá estava o povo adorando a Deus, porque Ele é merecedor da nossa adoração. Agora, queridos, a pergunta é: onde cabe, onde se enquadra o Salmo 23, né? O Salmo 23, na verdade, à primeira vista, nos parece que ele se encaixa no primeiro bloco, Salmo de adoração, mas vai mais além. O Salmo de número 23, ele encaixa no primeiro bloco, nos salmos que adoram, que louvam. Eles encaixam também no segundo, eles encaixam também no terceiro. E vocês verão por quê. Nesses três grupos o Salmo 23 se encaixa: nos salmos que louvam a Deus, nos salmos das peregrinações e nos salmos das súplicas. Porque o Salmo 23, ele vai revelar para nós a comunhão da ovelha com o pastor. Vai revelar-nos a intimidade, a coinonia da ovelha com o pastor. A certeza que existe um pastor que está protegendo, a certeza que existe um pastor que está guardando, a certeza que existe um pastor que está guiando até que elas cheguem no aprisco. Então, nós vamos aprender aqui nesse salmo, o que está proposto para essa noite, algumas lições que certamente vai nos ensinar bastante. A priori, esse Salmo 23 tem duas lições. Não sei se eu consigo chegar ao fim da segunda lição, mas quero dizer aos irmãos que a priori esse salmo tem duas grandes lições a nos ensinar. A primeira é a que eu quero compartilhar com os irmãos. Se houver tempo eu compartilho a segunda, se não compartilhar a segunda hoje, a gente vai compartilhar num outro momento. Mas a primeira lição que a gente aprende aqui é que, muito embora nós não tenhamos visto grafada a palavra Deus nesse salmo, o nome de Deus aparece 7 vezes aqui nesse salmo. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. Mesmo você lendo, relendo, tornando a ler, você não vê a palavra Deus. Esse vocábulo não aparece aqui, esse nome não aparece. Mas aqui, vocês vão ver ao final dessa ministração, que o nome Deus está presente nesse salmo, ao menos 7 vezes. Vamos lá. Primeira lição então que aprendemos aqui são os nomes de Deus que aparecem nesse salmo. Quando nós lemos esse salmo em português, nós não vemos nenhuma vez, como já disse para vocês. Mas quando nós lemos esse salmo no hebraico, quando nós lemos esse salmo no original e traduz para o português, nós vamos entender por que Deus aparece aqui 7 vezes. Vamos lá. Vocês são conhecedores que no Antigo Testamento Deus é conhecido por vários nomes. No Antigo Testamento Deus é conhecido por vários nomes. A saber, exemplificando, Elohim. Elohim é um nome de Deus e significa Deus Criador, poderoso e forte. Outro exemplo, El Shaddai. El Shaddai é um nome de Deus, o Todo-Poderoso. Outro nome, Jeová Jiré, o Senhor proverá. Um outro nome de Deus no Antigo Testamento, Jeová Rafá, o Senhor que sara. Um outro nome do Senhor no Antigo Testamento, Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira.
Um outro nome do Senhor no Antigo Testamento, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Ainda, Jeová Elohim, Senhor Deus, Jeová Raá, o Senhor nosso pastor, Jeová Samá, o Senhor está ali, o Senhor está aqui, o Senhor está lá, Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, El Elyon, o Altíssimo, El Roi, Deus vê, Jeová Tzidkenu, o Senhor justiça nossa. Esses são alguns exemplos de nome atribuídos a Deus no Antigo Testamento. Muitos desses nomes, eles aparecem aqui no Salmo 23. Então, o Salmo 23, a princípio, o salmista está invocando e evocando o nome de Deus, porque tudo que começa com o nome de Deus, certamente dá certo. Então, quando o salmista canta o Salmo 23, ele traz à lume o nome Deus. Por exemplo, primeiro nome ali encontrado, Jeová Raá, que traduzido para o português é: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Então no versículo 1, quando o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, traduzindo para o hebraico, aqui está o nome Deus, Jeová Raá. Primeiro nome Deus que encontramos no livro de Salmos, ou aqui no Salmo 23, é Jeová Raá. O segundo nome de Deus que encontramos aqui é Jeová Jiré. Onde está escrito Jeová Jiré aqui nesse salmo, irmãos? Está no versículo 1, na parte B, quando o salmista diz: e nada me faltará. Quando ele diz e nada me faltará, está falando que há provisão. Concordam? Se não falta nada é porque tem provisão. Se tem provisão, Jeová Jiré está presente aqui no Salmo 23. Então, o primeiro nome de Deus aqui no Salmo é Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. O segundo nome de Deus aqui nesse Salmo é Jeová Jiré, Ele proverá e nada me faltará. Amém, irmãos? O terceiro nome de Deus que aparece é Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a minha paz. Onde é que está escrito isso no Salmo 23? O versículo 2 ele diz assim: deitar-me faz em verdes pastos. A palavra deitar aqui significa tranquilidade, significa serenidade. A palavra deitar aqui significa no hebraico paz, tranquilidade, paz. Quando você deita, você quer paz, você quer tranquilidade. Então o nome de Deus que aparece aí lá no hebraico é Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Deitar-me faz em pastos verdes, deitar-me faz tranquilamente, em paz, sem problemas, sem preocupações, sem ansiedades, com muita serenidade. Aqui está então o terceiro nome de Deus aqui no Salmo de número 23. O quarto nome de Deus aqui no Salmo 23 é Jeová Rafá, que significa o Senhor que sara, o Senhor que cura. O verso 3 diz assim: refrigera-me a alma, refrigera a minha alma. Só que isso está em português, irmãos, isso está em português. No original está escrito assim, não está escrito da forma como está no português. Lá está escrito: cura-me a alma, sara-me a alma. Se está escrito sara-me a alma, cura-me a alma, então o nome Deus, Jeová Rafá, está implícito, está escrito aqui no Salmo, na verdade explicitamente, no Salmo de número 23, por quê? Porque o Deus que cura é o Jeová Rafá. Você pode dizer amém? Os irmãos estão compreendendo? Amém? Queridos,
cura minha alma, porque o médico aqui cura o corpo, mas a alma, o médico aqui não cura. A alma, só quem cura é Jesus, só quem cura é o Pai. Por isso ele diz: refrigera minha alma, cura minha alma. Adoração quem produz é a alma e o espírito. O corpo não produz adoração, o corpo só produz cansaço, fadiga e tantas outras coisas. É por isso que nada pode deter a sua adoração. É por isso que nada pode deter a sua adoração. Às vezes teu corpo não quer adorar, mas a tua alma precisa adorar, ela quer adorar. Veja bem essa situação. Quando Deus permitiu que Satanás atacasse a Jó, mesmo sofrendo, Jó adorou. Jó recebe a notícia de que perdeu todos os bens, perdeu todo o seu rebanho. Jó recebe a notícia que perdeu os seus filhos todos. A Bíblia diz que depois que Jó recebe aquela informação, ainda assim, ele se prostra e adora a Deus. Ele se prostra e diz: no saí do ventre da minha mãe, no para lá voltarei. Deus o deu, Deus levou. Jó adorou porque a doença que ele veio a ter depois não estava na alma, nem no espírito. Por isso que ele adorava. Por isso que Jó adorava. Ele poderia estar cansado, sentindo dores, mas ele continuava tendo sede de Deus, porque é a alma que adora, não é o corpo. Então, queridos, Jeová Rafá é o Senhor que cura a alma. Refrigera-me a alma, cura-me a alma. Só Ele pode curar. Quinto lugar, onde o nome Deus aparece aqui, e o nome de Deus que aparece aqui, esse que vocês estão vendo aí, Jeová Samá. O Senhor está ali. Jeová Samá significa: o Senhor está ali. O verso 4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás ali. Ali estava o Jeová Samá. Jeová Samá, o Senhor está ali. Você pode passar pelo vale, mas você não vai temer, porque o Jeová Samá está ali. Sabe por quê que você vai atravessar essa luta que você está passando? Porque o Senhor está contigo, o Jeová Samá está contigo, Ele está ali, Ele está em todos os lugares. Por isso que você vai vencer esse mar de lutas, esse mar de problemas. Por isso que você não está sozinho, porque o Senhor está aí contigo, o Senhor está aqui comigo, o Senhor está ali com os irmãos, o Senhor está ali, Jeová Samá, versículo 4. Então aqui no versículo 4 nós vemos o nome Deus aparecendo pela quinta vez nesse salmo. Mas seguindo, nós vamos perceber que o nome Deus vai aparecer a sexta vez aqui no Salmo 23. E o nome Deus que vai aparecer aqui é o Jeová Tzidkenu. Está escrito aí: o Senhor, justiça nossa. O Senhor que é a nossa justiça. Existem pessoas que quando está com uma dificuldade, passando por um problema, ele quer fazer justiça com as próprias mãos, não é verdade? Mas não, entreguemos nas mãos do Senhor, porque Ele é a nossa justiça. Olhe bem, o Senhor é justiça nossa, está no versículo 5, quando diz o salmista: preparas uma mesa perante mim, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A palavra mesa aqui fala de vitória. Quem vai preparar a mesa para que seus inimigos vejam
é Deus, porque Deus, Ele é justiça. Então aqui nós vemos a palavra Deus, Jeová Tzidkenu, pela sexta vez, porque Deus é a nossa justiça. Então, não queira fazer justiça com as suas próprias mãos, não queira vingar-se. O Senhor diz: minha é a vingança, diz o Senhor é que faz justiça. Então aqui nesse salmo, pela sexta vez, nós vemos o nome Deus aqui em hebraico, o Senhor, justiça nossa, Jeová Tzidkenu. Mas aí mais adiante, nós vamos encontrar o sexto nome de Deus presente aqui no Salmo 23, que é Jeová Nissi. Jeová Nissi, né? Acho que perdemos a ordem aí, né? Jeová Nissi está ali como sétimo, né? Jeová Nissi. Jeová Nissi é a nossa, o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. Então, queridos, muito embora não apareça aqui no Salmo 23 a palavra Deus, se traduzirmos os salmos, ou se buscarmos o salmo lá no original, nós vamos ver que Deus está no começo, que Deus está no fim, que Deus está no meio, que Deus está em todo esse salmo, e por isso esse salmo é uma bênção. Então a primeira lição que aprendemos aqui, queridos, nesse salmo, é que temos nesse salmo o nome de Deus várias vezes, né? Jeová Raá, o Senhor é o nosso pastor. Verso 1, Jeová Jiré, o Senhor proverá. Parte B, nada me faltará, provisão. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, porque Ele nos faz deitar em pastos verdejantes. O Senhor, Jeová Rafá, o Senhor que sara. Jeová Samá, o Senhor está ali. Jeová Tzidkenu, o Senhor justiça nossa, e Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, que está também no versículo 5. Então Deus está nesse salmo do início ao fim. Deus está nesse salmo do início ao fim. Vou começar a falar aqui da segunda lição. A primeira lição então que a gente aprende aqui nesse salmo é que, muito embora não tenha o nome Deus escrito, Deus está presente aqui pelo menos de 7 formas diferentes. Essa é uma lição. A segunda lição é que nós aprendemos que nesse salmo existem lições extraordinárias sobre as ovelhas, né? Para a gente falar das ovelhas aqui, a gente precisa compreender algumas características das ovelhas. Que as ovelhas, primeiramente, nós precisamos saber que são mamíferos. As ovelhas é um animal mamífero. A segunda característica da ovelha é que a ovelha come o dia todo. Se você deixar a ovelha ali no pasto e ficar observando, ela não para de comer. Ela come o dia todo. Não para de comer, ela come o dia todo. Inclusive, a ovelha, ela tem mais de um estômago. Tem mais de um estômago. E é por isso que ela come o dia todo. Ela come o dia todo. Uma outra característica da ovelha é que a ovelha, ela não enxerga, escute, a ovelha não enxerga mais do que 10 ou 20 metros distante de onde ela está. Por isso que às vezes costumamos dizer que ovelha tem visão curta. E tem muitas ovelhas que acham que tem mais visão do que o pastor. Tem muita ovelha que quer discutir a visão do pastor. Mas uma das principais visões da ovelha é que ela tem visão curta. E justamente porque tem visão curta, ela precisa de um pastor para guiá-la, para conduzi-la. Então essa é uma outra característica da ovelha. Ela não enxerga além de no máximo aí 20 metros distante do local onde ela está. Uma outra característica da ovelha é que a ovelha, ela é muito sensível à perturbação das moscas que ficam rodeando a sua cabeça o tempo todo. Então está ali o rebanho, estão as ovelhas, e as moscas ficam sobrevoando, voando e zumbindo, fazendo barulho ali, perturbando. Elas ficam
o tempo todo perturbando. E as ovelhas são muito sensíveis, elas têm uma sensibilidade muito grande, são hipersensíveis. Por isso que tem ovelhas na igreja que são sensíveis demais. Qualquer coisinha, pastor Lúcio, se magoa, se chateia, se aborrece. Eu vou sair da igreja. Se o pastor não deu oportunidade para ela cantar aqui no domingo à noite, não, essa na igreja a gente não tem oportunidade. Eu tenho chamado, eu vou procurar uma outra igreja. As ovelhas são sensíveis nessa questão. Parece ter alguma característica conosco enquanto ovelhas, né? As ovelhas são sensíveis a essa perturbação, e elas acabam ficando desnorteadas, e é preciso que o pastor molhe de vez em quando a cabeça delas com óleo, para afugentar as moscas. É uma forma das moscas saírem de perto das ovelhas, porque elas não se dão com o óleo. Então o pastor derrama óleo da cabeça das ovelhas, e as moscas não se aproximam. Lembra lá? Unges-me a cabeça com óleo. E aí, queridos, a interpretação diz que quando as ovelhas estão comendo, os mosquitos começam a sobrevoar a cabeça delas, e elas ficam incomodadas, mas elas não param de comer. Tem alguma semelhança com as ovelhas cristãs? Não tem nenhuma semelhança. Não tem nenhuma semelhança. Crente não come. Não. Mas mesmo com a perturbação das moscas, as ovelhas não param de comer. Algumas ficam desesperadas, agoniadas, e se precipitam e saem em disparada, saem correndo sem rumo, caem em precipícios, caem em abismos. Elas fazem besteira, porque se precipitam, porque não suporta essa pressão. E é nessa hora que o pastor percebe, e o que é que ele faz? Muitos pegam o vaso de azeite, vai lá e derrama sobre a cabeça da ovelha, e aí aqueles mosquitos vão embora, as ovelhas continuam comendo. Tem muitas ovelhas por aqui hoje em dia, irmãos. Tem muitas ovelhas por aí comendo a palavra, talvez como você, se alimentando da palavra nessa noite, e quem sabe tem alguns mosquitinhos na sua cabeça, mosquitinhos em forma humana. Quem sabe tem uns mosquitinhos aí buzinando na sua cabeça, influenciando você. Alguns mosquitinhos, quem sabe, dizendo: não vai dar certo, para, desiste, sai da igreja, esse seu líder, isso não vale nada, não vou com a cara dele. Quem sabe tem umas moscas, uns mosquitinhos aí em volta da sua cabeça, te incomodando. Quem sabe tem alguns mosquitinhos aí dizendo para você: você não tem que dar satisfação a pastor, você não tem que dar satisfação a líder, você é livre. Já foi o tempo em que se obedecia a pastor. Quem sabe tem uns mosquitinhos aí te perturbando. Quem sabe tem uns mosquitinhos aí: hoje vamos visitar uma outra igreja, hoje vamos num show tal. Acabei de dizer para os irmãos aqui que show em grego significa baderna. Quem sabe tem alguns mosquitinhos aí te incomodando o dia todo, te convidando para ir para os shows, para as badernas da vida. Quem sabe tem uns mosquitinhos aí dizendo:
que você não precisa confessar o seu pecado, basta você pedir perdão para Deus, está resolvido, porque Deus é amor. Cuidado, ovelha, cuidado, ovelha. Esses mosquitinhos em forma humana podem te influenciar a ponto de você perder a sua salvação. Muito cuidado. Estou aqui nessa noite como profeta de Deus para advertir você. Não deixe esses mosquitinhos em forma humana ficar sobrevoando sobre a sua cabeça. Repreende eles em nome de Jesus Cristo. Vem no altar e fala: pastor, derrama um pouco de óleo aqui na minha cabeça para afugentar esses mosquitinhos que estão me incomodando. O Espírito Santo já falou na sua mente. Pode, e pelo fato de ter falado, pode levantar mosquitos, moscas e quem quiser. Mas você conhece a voz do Espírito, você conhece a voz de Deus. Não ouça a voz desses mosquitinhos humanos que querem te influenciar para o erro e para o mal. Ouça a voz do seu pastor, porque a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do pastor. Ouça a voz do seu pastor. O Espírito Santo está dizendo para nós: vai dar certo, não desista, arrepende-te, lembra-te de onde caíste. O Espírito Santo está falando, confessa, a misericórdia do Senhor vai te alcançar. Fique plantado onde Deus te plantou, porque a Bíblia diz que o justo, ele plantado na casa do Senhor, ele florescerá e ele dará frutos verdejantes. Mas a ovelha tem uma outra característica. A ovelha, durante a noite, já no aprisco, elas costumam dar cabeçadas umas nas outras. Elas costumam se enfrentarem, darem cabeçadas umas nas outras, e algumas chegam a cair, e normalmente quando elas caem, elas não conseguem se levantar sozinhas, porque elas caem com as suas patas para cima, elas caem de lado, elas são meio redondas, e quando tombam, elas rolam e as pernas ficam para cima e elas não conseguem levantar sozinhas. E aí, elas não mesmo conseguem desvirar-se sozinhas. Elas precisam de ajuda do pastor. Se a ovelha não for erguida dentro de no máximo 1 hora e pouquinho, ela morre. Explico por quê. Ela morre asfixiada, justamente pelos estômagos que tem, cheio de comida. Ela deitada, a sua respiração é interrompida, e elas começam a morrer asfixiadas. Por isso o pastor precisa durante toda a noite andar no meio delas, levantando elas. O pastor tem que estar de prontidão 24 horas, porque se ele cochilar, uma ovelha pode morrer. Mas qual o trabalho do pastor? Durante todo o dia, o trabalho do pastor já é muito cansativo, porque ele sai com as ovelhas do aprisco e leva as ovelhas a pastos verdejantes. Eles passam com essas ovelhas pelo vale da sombra da morte, nesse caso aqui, para levá-las a águas, a ribeiros de águas tranquilas do outro lado. Diz, irmãos, que
vale da sombra da morte, mencionado aqui na Bíblia, o vale da sombra da morte era um lugar terrível, era um profundo vale, estreito, muito estreito, onde as ovelhas, elas não conseguiam passar em grupos, tinha que passar uma a uma, porque tinha lugares que eram tão estreitos, que se tentasse passar duas, elas caíam no precipício, e o pastor tinha que levá-las ali, guiá-las naquele lugar, e cuidar delas. Olha aqui, a passagem era conhecida como ladeira de sangue, era um caminho tortuoso, íngreme e sem nenhuma segurança para os que transitavam pelo local, uma descida de aproximadamente 12 metros, ou 1.200 metros, em apenas 27 quilômetros, com muitos vales apertados, de onde, em cavernas construídas nas rochas, ladrões, criminosos e malfeitores espreitavam e emboscavam os viajantes. Muitos tiveram a vida ceifada ao passarem por aquele local. Os abismos formados por penhascos e estreitas trilhas eram algo assustador, e muitos pastores viram suas ovelhas despencarem ladeira abaixo, perdendo a vida, e só com o auxílio da vara e do cajado as tragédias poderiam ser minimizadas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Pastor, durante o dia, trabalha, pega as ovelhas aqui, atravessa esse vale de sombra de morte, para encontrar ribeiros de águas tranquilas do outro lado. Ao final do dia, o pastor volta com essas ovelhas, passa pelo vale da sombra da morte e as traz de volta ao aprisco. E aí você pensa, agora o pastor vai descansar. E aí as ovelhas começam a bater cabeça. Eu fico imaginando, será que no rebanho do Senhor tem ovelha batendo cabeça? Essas ovelhas, quando voltavam para o aprisco à noite, quando elas, talvez fosse o momento de descansar, o pastor descansar, elas começavam a dar trabalho, elas começavam a brigarem entre si, entre aspas, brigarem entre si, e o pastor tinha que ficar de olho em cada ovelha, tinha que desvirar cada ovelha, porque se ele cochilasse, a ovelha podia morrer. O pastor não descansa, porque as ovelhas ficavam ávidas, cansadas, dando cabeçadas. Tem hora que a ovelha dá uma cabeçada muito forte, que a outra cai, vira, pode morrer. As ovelhas, como disse, pelo fato delas comerem o dia todo, praticamente nessa queda, se o pastor não socorrê-la muito rápido, elas morrem. As ovelhas dão as cabeçadas e o pastor é que tem que resolver o problema. Será que isso tem alguma semelhança com o rebanho que os pastores hoje cuidam? Quantas vezes os pastores estão se envolvendo em questões de ovelhas que estão dando cabeçadas? O pastor podia estar descansando, está cuidando de um novo convertido, né? Está se preparando para ministrar uma palavra, mas está apagando incêndio, está cuidando de ovelha que está dando cabeçada. Não dê cabeçada, não dê trabalho para o seu pastor, não fique dando cabeçadas umas nas outras aí. Você está entendendo, irmão? Amém?
A história diz que ao amanhecer, muitas ovelhas amanheciam mortas, porque às vezes o rebanho era muito grande e o pastor não conseguia cuidar de todas. Aí alguém pergunta, mas por que o pastor não socorreu a ovelha? Se esquece que o pastor correu o dia todo, ficou o dia todo andando, dando alimento, visitando um enfermo, orando por outro aqui, socorrendo outro ali, outro lá, preparando uma ministração. Mas por que o pastor não socorreu? O pastor nunca veio na minha casa. Eu nunca recebi uma visita do pastor. Uma outra característica da ovelha: ovelha não tem nenhum sistema de defesa. Não tem garras, não tem dentes incisivos. Ovelha é completamente desprovida de proteção própria. Completamente desprovida. São indefesas. As ovelhas, elas são medrosas e são teimosas. São medrosas e são teimosas. Pense num animal teimoso, é ovelha. Será que tem alguma semelhança com as ovelhas do nosso rebanho? Quando elas percebem o perigo, elas não têm sistema de defesa própria, e elas então ficam todas trêmulas, com medo, esperando que alguém as socorra. São medrosas, mas são teimosas. O pastor está guiando para a direita, elas querem ir para a direita, elas querem ir para a esquerda. O pastor está guiando para a esquerda, elas querem ir para a direita. O pastor fala não, elas querem sim. O pastor fala sim, elas querem não. Pense como tem ovelha teimosa na igreja. Pense como tem ovelha que não ouve a voz do pastor. Nós precisamos deixar de ser ovelhas teimosas. Nós precisamos ser ovelhas obedientes. As ovelhas, a Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. E uma característica, e muito forte, das ovelhas: elas conhecem de forma tão intensa a voz do seu pastor, que se tiver um rebanho de ovelhas, elas estão sempre de cabeça baixa pastando. Se você vir um rebanho de ovelhas aqui, 100, 200, 300 ovelhas, você não vai ver nenhuma de cabeça erguida, olhando para o céu, olhando uma para a outra. Elas vão estar sempre cabeça baixa pastando, porque elas comem o dia todo o dia. Você vai chegar perto de um rebanho, e pedir para uma pessoa chamar aquelas ovelhas, fazer algum barulho, chamar a atenção delas. Você pode gritar, espernear, elas não vão dar nem bola. Comendo elas estão, comendo elas continuarão. Pode passar 10. Valdisson, por favor, você vai encontrar um vídeo aí das ovelhas que ouvem a voz do pastor. Localiza esse vídeo aí para mim, 2 minutinhos, por favor. Vai chegar um, vai chamar, vai puxar a atenção, vai atrair a atenção, mas elas não vão ouvir. Chega um segundo e grita, e faz barulho, e assovia, e elas estão lá de cabeça baixa, comendo. Qualquer pessoa poderá chamar, elas não vão nem sequer erguer a cabeça.
Mas aí chega o pastor delas, e de longe, ele fala uma palavra, ele fala duas palavras. Elas todas levantam a cabeça, elas enfileiram-se e vão até onde está o pastor. Porque ovelha ouve voz de pastor, ovelha obedece voz de pastor. Ovelha não é teimosa, não pode ser teimosa. Nossas ovelhas não pode ser teimosa. Se a gente já tem esse aprendizado, se a gente já sabe que é assim, por que a gente vai na contramão da direção? Nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor. E o nosso pastor maior é Jesus. Porque lá em João 10 ele diz: eu sou o bom pastor. E se você é ovelha desse bom pastor, você vai ouvir a voz desse pastor. Esse pastor está te dizendo hoje, quem sabe você está aqui pela primeira vez, quem sabe você veio aqui neste dia, convidado por alguém, e ouviu esta palavra. Quero te dizer que o bom pastor está te dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E se você está aqui nesta noite, ouça a voz do nosso sumo pastor, o nosso Senhor Jesus. Encontrou, Valdisson? Projeta esse vídeo na imagem grande, por favor. Será que as ovelhas ouvem apenas a voz do seu pastor? Vamos ao teste número 1. One more time. Teste número 2. Teste número 3. Agora vamos ao pastor das ovelhas. Look at them, look at them. Observem a reação. They are coming. Oh my God. Oh my God. Sim, elas ouvem apenas a voz do seu pastor. Oh my God, this is amazing. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Percebe como as ovelhas conhecem a voz do pastor e só ouve a voz do pastor? Deixem de ficar ouvindo os mosquitinhos em forma humana que fica falando aí na sua cabeça. Escute o seu pastor que você vai ser bem sucedido. Fique de pé em nome de Jesus. Diz o Senhor: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se tem alguém aqui que quer ouvir a voz do Senhor nesta noite, quem sabe você não é evangélico ainda, quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor, vem aqui. Eu queria que todo mundo parasse de andar agora dentro da igreja, por favor, por favor, por favor. Esse é o momento mais importante do culto. Tudo se resume aqui. O Espírito Santo está falando. O Espírito Santo fala e a gente tem que reverenciá-lo. A gente tem que prestar reverência. Quem sabe você veio aqui e quer nessa noite ouvir a voz do nosso Supremo Pastor.
Ele está dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde, diz o Senhor. Você quer receber Jesus nessa noite? Levante a sua mão, venha aqui à frente, eu quero orar por você. Você precisa ouvir a voz do seu pastor. Seu pastor está te dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrará e ceará comigo. Você quer receber Jesus nessa noite? Você quer reconciliar com Jesus nessa noite? Você quer mudar o seu estilo de vida para andar conforme um estilo de vida que a palavra de Deus nos ensina? Se sim, vem à frente, nós vamos orar por você. Se você não quiser vir hoje, nós vamos pedir a Deus que lhe dê uma outra oportunidade. Tem alguém que quer receber Jesus nessa noite? Que Jesus te abençoe. Que a sua semana seja uma semana muito abençoada, muito próspera. Que nesta semana, onde você puser a sua mão, abençoado seja. Que nessa semana, onde você pisar a planta do seu pé, que abençoado seja. Que nessa semana, tudo aquilo que você tem proposto para fazer, que seja exitoso, que seja bem sucedido, que tenha a bênção do Senhor, porque você tem a marca da promessa, e aquele que tem a marca da promessa é mais do que vencedor, ele é um vitorioso. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Pastor Leverson.